Bom, vamos conversar sobre a saúde agora? O doutor Zé Bento está com a gente. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, você? Tudo Também, tudo ótimo. Estamos aí, né? Estamos levando esses tempos. Estamos levando. Tem, algumas pessoas não podem parar de trabalhar, né? Eu acho que vocês da televisão, tipo jornalistas, apresentadores, não podem deixar de trabalhar. Quer dizer, informações que a gente leva são importantes também para as pessoas. Exato. Por isso, hoje eu coloquei um post dizendo que a informação talvez seja a maior arma que nós temos para mantermos a saúde, né? Isso é muito importante. Isso sempre foi, né? E aí a gente sai de casa tomando todos os cuidados que todas as pessoas estão tomando, né? Em todos os lugares. Então, tentando fazer a situação ficar mais segura possível. E o coronavírus, ele está trazendo uma série de... você precisa ficar muito atento, porque o que ele está trazendo, assim, de ensinamentos para a gente, né? Primeira coisa... nós não vivemos uma epidemia só de coronavírus, uma pandemia. A gente vive uma epidemia de longevidade. Então, as pessoas estão ficando mais velhas. Então, estão passando 60, 70, 80 anos. Mas são essas pessoas que estão mais debilitadas do ponto de vista de saúde. Agora, e por que isso? Porque estão ficando mais velhas? Não, é porque não cuidaram da saúde. Então, não fazem o que a gente sempre fala, vamos fazer uma atividade física, isso é importante para o seu sistema imunológico. Evite de comer porcaria, evite de comer comida industrializada, evite de comer doce. Mas não adianta, as pessoas continuam comendo, continuam engordando. Aí aparece hipertensão arterial, aparece o diabetes, aparece problemas cardíacos. Então, é isso. Então, esse ensinamento que vai ficar do coronavírus. Quer dizer, se você tem mais de 60 anos, mas se você tem boa saúde, você pode ficar doente. Você pode acabar no hospital, mas dificilmente vai ter uma complicação mais grave do coronavírus. É lógico, tem pessoas jovens que falam, não, tem de 20 anos que está morrendo também do coronavírus, mas é raro. 90%, 95% das pessoas na Itália, por exemplo, que morreram, todas têm acima de 60 anos de idade. E são todas debilitadas, não são acima de 60 anos de idade como pessoas que a gente vê aí na televisão, não. São pessoas que são debilitadas, então são pessoas que essas têm mais risco. A gente pode dizer também, doutor, que está acontecendo uma epidemia. Eu sei que o assunto é fluxo menstrual, a gente já vai entrar nesse assunto agora, tá, gente? Mas eu acho que é importante, sempre que a gente tem um médico aqui no estúdio, tirar algumas dúvidas e também para que a gente se situe e esteja exatamente no lugar onde a gente precisa estar nesse momento, né? A gente falou da informação, que ela é uma arma super importante. Mas a gente também está vivendo uma epidemia de gente ansiosa por aí, em que está consumindo informação demais e por isso também está baixando a guarda, inclusive, com relação à imunidade? Isso também é um risco que a gente está vivendo? Quer dizer, hoje tem um artigo muito interessante de um psiquiatra no estado de São Paulo que fala exatamente isso. Quer dizer, o fato de a gente ficar numa quarentena, a gente tem um tempo para se conhecer, né? Então, a gente tem sempre a paixão, né, o coração e a razão, que estão sempre conversando dentro da gente mesmo. Então, eu também tenho medo de pegar coronavírus, eu também tenho medo de ter que ir para uma UTI, de não ter lugar nessa UTI, eu também tenho medo de morrer. Mas, por outro lado, eu tenho a razão. Então, a razão diz, não, mas você está se cuidando, você dorme bem, você tem uma boa alimentação, você faz a sua atividade física moderada diariamente. Então, é importante você sempre ter a razão. Você pode ver, às vezes, as notícias e ver o que está acontecendo, mas veja com a sua razão. Quer dizer, não é assim também. As pessoas não estão morrendo na rua, não é uma coisa desesperadora. É séria, é importante, precisamos nos cuidar, precisamos ficar em casa, mas você tem que se conter, porque senão esse estresse, esse pânico vai fazer com que você diminua o sistema imunológico, aí você fica doente mesmo. Aí a gente baixa a guarda e aí que fica doente, né? Tá certo. Bom, a gente já vai voltar a falar do coronavírus, inclusive porque as grávidas estão esperando muito esse bate-papo sobre esse assunto também. Mas antes vamos falar sobre fluxo menstrual. A gente já vai entrar aqui com relação à intensidade do fluxo, ainda entrando na questão da
a ansiedade, isso pode bagunçar os hormônios de uma forma geral e aumentar fluxo, desregular o ciclo? Isso pode realmente... Nossa, mas demais. Existe repercutir na nossa saúde mesmo? Mas sem dúvida nenhuma. Por exemplo, existe vários casos de mulheres que estão menstruadas e de repente sabem uma notícia grave, importante, e de repente, pimba, para de menstruar na hora. E às vezes fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem menstruar. Ela tem essa capacidade de parar a menstruação. Chama-se menóstase, quer dizer, a parada completa da menstruação. Então, uma das maneiras que a gente sabe se o organismo da mulher está funcionando adequadamente é através da menstruação. Tanto que uma das primeiras perguntas que o ginecologista faz para paciente que vai ao seu consultório é: como é que está a sua menstruação? Está vindo adequadamente? Está normal? E o normal para você, não o normal do ponto de vista de outras mulheres. Para a maioria das mulheres. Bom, né? Então vamos falar do ciclo menstrual. Qual que é o normal? O normal seria mais ou menos um fluxo de 4 a 6 dias, com um intervalo de 26 a 36 dias e com uma perda sanguínea de 30 a 80 ml, mais ou menos um meio copo daquele copo de padaria, aquele copo americano. Esse seria o normal. Agora, qual que é o seu normal? Exatamente o normal de 28 dias, só 20% das mulheres têm ciclos, de 15 a 20% das mulheres que têm ciclos a cada 28 dias. Então, forma, né? As mulheres têm uma variação. Então, qual que é o seu normal? Eu sangro durante 3 dias e o fluxo é muito pequeno e é a cada 30 dias. Perfeito, esse é o seu normal. Então, isso que você precisa relatar, isso você precisa ficar atenta, porque se começa a ficar irregular mais do que 3 meses, você tem que procurar um médico, porque pode ser problema. Tá. Você falou dessa quantidade de meio copo americano, isso seria um fluxo moderado? Seria um fluxo moderado. Tá. Quer dizer, de 30 leve seria 30 ml até 80 ml. Uns 60, 50, 60 ml seria o fluxo moderado. Tá. A gente falou dos fatores que podem alterar o fluxo e claro que a ansiedade, o estresse é uma delas, mas a gente tem outra aqui, outras situações também que podem alterar e que podem mexer nesse ciclo, né, doutor? Exatamente. Por exemplo, pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional, a mulher, quando toma aquela cartela de 21 dias, quando ela para de tomar, ela não menstrua, ela tem um sangramento. Esse sangramento é por privação hormonal. Quando ela para de tomar, pronto, vem aquele sangramento que ela acha que é uma menstruação e foi idealizado para enganar a mulher realmente que ela acha que está menstruada, como se fosse um efeito exatamente, como se fosse um método natural. Não é um método natural, coisa nenhuma, é um método bem artificial. Doenças genitais, então um aumento de uma inflamação, por exemplo, aumenta o fluxo sanguíneo na região, pode aumentar o fluxo. Ou, nesse caso, está ali especificado uma endometriose. Tem aquelas manchinhas na tuba uterina, tem aquelas manchinhas no ovário, é uma endometriose. A endometriose pode aumentar o fluxo. Contraceptivos hormonais. Então, esse contraceptivo especificamente é um DIU hormonal, né? É um DIU hormonal que ele atrofia internamente o endométrio. Atrofiando o endométrio, a mulher não sangra, não menstrua, ou se menstruar, menstrua muito pouco. Essa é uma grande vantagem para quem tem endometriose. Então, vai também atrofiar os focos de endométrio que estão fora do útero também. Tá. E a fase do ciclo. Bom, aí depende, o que ela está querendo especificar aqui na fase do ciclo é o seguinte: são os escapes que podem acontecer, principalmente na metade do ciclo menstrual, quando a mulher está ovulando. Às vezes pode haver um escape por privação também hormonal. Perfeitamente normal se for uma quantidade bem pequenininha. Tá. A gente também tem diferença entre as cores do sangue de uma menstruação de uma mulher para outra ou de um ciclo para outro na mesma mulher? E se está coagulado ou não, por exemplo, se o sangue está coagulado, é que o fluxo está aumentado demais, porque existe um anticoagulante natural na vagina. Quando a mulher menstrua, aquele sangue sai um fluxo natural, justamente para sair mais facilmente pelos genitais da mulher. Se a quantidade é muito grande, aquele anticoagulante é insuficiente, então o sangue sai coagulado, sai com uma quantidade, sai em pedaço. Quando sai em pedaço, o fluxo está aumentado. Tá. Quando é vermelho vivo, por exemplo, pode ser um sangramento por privação hormonal. Por exemplo, quem toma a pílula anticoncepcional, quando para de tomar a pílula, sai um sangramento vivo. Sangramento escuro e esse preto em borra de café,
é um sangramento menstrual pequeno. Geralmente ocorre no começo do ciclo, né, do sangramento também, né? E no finalzinho também. Amarelado e cinza, isso por secreção vaginal, que pode estar aumentada, então vem nessa coloração. E rosa pode ser um sinal de ferida no colo do útero. Então tem uma transsudação vaginal maior, essa ferida no colo do útero pode estar tendo um fluxo maior, então há uma diluição do sangue menstrual. Precisa avaliar, então. Precisa avaliar. Checar, procurar. Precisa ficar atento. Não é normal. Qual delas, todas elas seriam normais, menos a rosa, então, é isso? Seria o normal. Começaria com o verde escuro, vermelho escuro e o preto em borra de café. Um ou 2 dias, depois passaria por um vermelho mais vivo, não exatamente um vermelho mais vivo, mas um vermelho mais escuro, mais um fluxo maior, depois voltaria para o vermelho escuro, borra de café, amarelado e cinza, dependendo da secreção. Agora, o rosa, se ela tem esse tipo de fluxo, de coloração, mas de repente começa a aparecer o rosa, ela tem que ver, porque pode ser sinal de problema no colo uterino. Tá certo. Vamos para as perguntas, então? Tem bastante gente com dúvida aí. Vamos lá. Aline Teodoro. É mais saudável ter um fluxo intenso que dura 3 dias ou menstruar pouco e por mais de uma semana? Aline, os dois são normais, né, Aline? Não quer dizer que você... É o que eu falei, você tem o seu normal. Se você tem uma menstruação de 3 dias, um fluxo mais intenso, ou se uma outra mulher tem durante 6 dias um fluxo menos intenso, pode ser normal para as duas. Isso não é Não indica problema. Falta de saúde, porque ela está preocupada com relação à saúde, porque é mais saudável, não tem essa, então. O importante é você manter o mesmo padrão para o seu organismo. Existem umas pequenas variações, mas mantenha o mesmo padrão. Se houver um corte desse padrão, se houver uma diferença do que está vindo mensalmente e mais do que 3 meses, deve procurar o médico. Tá, então nesse caso, se ela tem um mês, um fluxo intenso que dura 3 dias, no mês seguinte ela menstrua pouquinho e fica se estendendo por mais de uma semana, isso pode indicar que ela precisa olhar o que está acontecendo, porque não está seguindo um padrão. Se persistir 3 meses. Tá. Quer dizer, ela tem que ter essa variação durante 3 meses seguidos. Tá. Quer dizer, porque o organismo, lógico, o organismo é muito inteligente, muito mais do que a gente imagina. Então, ele vai tentar voltar àquele fluxo normal. Então, naquele mês, você pode ter tido uma notícia ruim, você pode ter tido uma atividade física maior, você pode ter tido uma restrição calórica, você fez uma dieta, você mudou alguns hábitos alimentares, você pode ter uma modificação. Então, isso é perfeitamente normal. Mas em 3 meses, se persistir, o médico precisa ser consultado. Certo, então. Obrigada, Aline, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima? Elisângela Barbosa quer saber o seguinte: frequentes coágulos de sangue durante a menstruação podem indicar alguma doença? Sim, Elisângela, não é normal, né? Coágulo sanguíneo, ninguém falou em coágulo sanguíneo aqui. Eu só falei coágulo sanguíneo quando me referia no aumento na quantidade do fluxo menstrual. Tá. Então, isso pode ser sinal de problema. Então, existem 2 tipos de problema. Um problema orgânico, algum problema orgânico que você tem um mioma do útero, um pólipo, uma feridinha no colo do útero, uma endometriose, uma adenomiose, é uma causa orgânica. Ou pode ser funcional. Então, a primeira coisa que o médico vai fazer é tentar descartar uma causa orgânica. Ele descartou a causa orgânica, só ficou a funcional. Funcional, o que é? Hormonal. Então, uma disfunção hormonal. Aí vai pesquisar qual é o tipo de hormônio que você está produzindo a mais ou a menos. É melhor investigar, então, no caso da Elisângela, né? Sim. Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima. É a Tassiana Nogueira. E ela pergunta o seguinte: o que fazer em caso de grande intensidade num mesmo dia? Tipo uma hemorragia. Boa pergunta, né? Porque o que pode indicar uma hemorragia? Um ciclo muito intenso? Qual é a diferença entre um ciclo intenso e uma hemorragia? Então, uma hemorragia seria uma troca de absorvente a cada hora. E um absorvente fica encharcado. Então, mulheres que colocam um absorvente interno, absorvente externo e não dá conta, ainda escorre o sangue pelos membros inferiores. Então, isso é uma hemorragia. E isso deve ser pesquisado. Isso não é normal, isso não é fisiológico, não vai esperar 3 meses de hemorragia para depois procurar o médico. Não, já começou a ter hemorragia, já marca uma consulta e vê o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo? Pode ser um mioma.
É muito frequente, é a doença ginecológica mais frequente da genitália feminina, é uma tumoração benigna, mas que, dependendo da localização, faz com que esse útero sangre bastante. Sangra muito mesmo. A mulher pode ter até anemia de tanto que sangra por causa desse mioma. Pode ser um pólipo, pode ser uma feridinha no colo do útero, pode ser um câncer. Não vou falar que é um câncer, não. Graças a Deus, a minoria dos casos que tem essa hemorragia é um câncer, mas precisa ser investigado. O sangue da hemorragia tem alguma característica específica? Ele é mais fluido, ele é mais vermelho vivo, para a mulher ficar atenta? Ou pode vir em pedaço, pode vir em pedaço? Ele vem em pedaço porque ele sai coagulado. Tá. Então, quando ele vem em pedaço e um sangue vivo, né, é um sangue de hemorragia mesmo, como se você faz um corte na mão, é aquele sangue que fica saindo. Aquele sangue é um sangue de hemorragia. Tá bom. Obrigada, Tassiana, pela pergunta. Gislaine Bastos, a intensidade do fluxo menstrual sinaliza algo sobre a fertilidade da mulher? Então, Gislaine, a mulher que tem um fluxo fisiológico normal, que sangra durante 3 a 4 dias, um fluxo moderado a cada 28, 30 dias, então essa mulher tem um fluxo, um ciclo fisiológico. A chance dela não ter nenhuma alteração na fertilidade é muito maior. Agora, eu vou te falar um ciclo. A mulher sangra durante 6 dias, um fluxo intenso e vem acompanhado de cólicas, muita cólica, que começa antes da menstruação. A mulher pode ter endometriose, que é a maior causa hoje de infertilidade no nosso meio. Então, precisa ser investigado. Então, é lógico, não podemos falar que a mulher que menstrua normalmente é uma mulher fértil. Não, mas essa que menstrua normalmente tem muito mais chance de engravidar do que aquela que tem um fluxo alterado. Tá certo, inclusive para acertar os dias, né? Exatamente, mais fácil exatamente. Deduzir quais são os dias férteis, né? Exatamente. Tá certo. Bom, vamos voltar então no assunto do coronavírus para conversar com as grávidas do que você tem percebido no consultório, com as conversas com elas. Como é que elas estão com relação à ansiedade? Então, de uma maneira geral, todo ginecologista fala para a paciente que está grávida, toma cuidado com resfriados e gripes, porque na grávida o sistema imunológico diminui, o nenê aumenta o abdômen, joga o diafragma para cima, ela tem uma expansão pulmonar menor, maior dificuldade, ela tem uma respiração menor, com mais dificuldade. Então a gente fala para elas tomarem mais cuidado, principalmente com os filhos pequenos, que eles é que trazem esse vírus para dentro de casa. E realmente o H1N1 foi assim, os casos são mais graves na mulher grávida, os resfriados normalmente, todas as infecções, principalmente pulmonares, durante a gravidez, elas são mais graves, são mais arrastadas, elas ficam mais tempo até porque tem resfriadas. restrição com relação à medicação que que a mulher pode tomar, né? Então gestante é grupo de risco, a gente pode afirmar. Sem dúvida, tá. É grupo de risco, mas com o coronavírus, isso não está acontecendo. Interessante, né? Quer dizer, ela está tendo o mesmo comportamento que eu, você ou qualquer pessoa que não esteja grávida. Então, não está acontecendo isso. É lógico que ela continua grávida, ela continua com o bebê dentro da barriga, ela continua com essa dificuldade para respirar, mas o coronavírus parece que não é tão grave, por exemplo, quanto uma H1N1. Tá. Uma outra coisa. Ele é mais fácil de pegar, mas o desenvolver da doença no organismo não evolui para a gravidade. Exatamente. Tá. Teve um caso agora, semana passada, o anestesista, meu anestesista estava contando hoje até, falou assim que ele fez a anestesia para uma paciente que fumou durante a gravidez. Eu não entendo isso, mas a paciente fuma, não é minha paciente. E aí disse que ela estava com uma tosse. Uma tossezinha e tal. Eu falei, mas o que é essa tosse? Não, a tosse, eu sempre tenho, eu fumo e tal. Bom, vamos fazer um coronavírus. Você está com uma tosse esquisita, vamos fazer um coronavírus. E deu positivo. Deu positivo. Quer dizer, ela não tinha, além da tosse, ela não tinha mais nenhum sintoma, não tinha falta de ar e estava fazendo parto. Tá. Quer dizer, ela estava no finalzão. Né? Finalzão.
e o neném não nasceu contaminado, não tinha o coronavírus, e ela pôde amamentar porque o coronavírus não passa pro leite. Que notícia ela maravilhosa. Só usou a máscara, mas continuou amamentando, e os cuidados de higiene, tudo isso para manipular o neném, mas você vê como que a gente ele tem que ter não é naturalmente, grave. né? Com os cuidados com o bebê. Agora, ele passa pela placenta, o vírus? Não passa também, isso já foi estudado lá em Wuhan, lá na China, ele não passa. Estudaram mais de 10 pacientes, que não tem muitas, né? Então, a gente não tem uma casuística muito grande, mas do que foi estudado, nenhuma passa por líquido amniótico e nenhuma passa pela placenta, o neném não sai contaminado. Então, o bebê nasce saudável, graças a Deus, então, e pode ser amamentado normalmente. Pelo menos isso, o coronavírus está sendo bonzinho com as grávidas, né? Bom, mas de qualquer maneira, não quer dizer que não possa ter uma dificuldade para respirar, não possa ir também para o hospital, quer dizer, a gente não sabe. Tem que ficar atento, né, esse que é o problema do coronavírus. Qualquer um pode ficar doente e qualquer um pode ter a doença mais grave do coronavírus, por isso que todos precisam se cuidar. Se tem uma coisa que a gestante tem que fazer, é o pré-natal, né? Sem dúvida. E aí, durante esse período, eu me lembro que duas coisas que não saíam da minha bolsa, que era o meu cartãozinho, né, do acompanhamento e o cartão do plano de saúde, enfim. Porque, afinal de contas, a gente está usando isso com uma frequência gigantesca. Exatamente. Então, isso significa que eu estou tendo mais contato com laboratórios, e muitas vezes até com o ambiente hospitalar, dependendo do plano que a pessoa tem, ou dependendo do tipo de, se ela está fazendo através do Sistema Único de Saúde. Aqueles locais, eu queria que você falasse um pouco sobre o cuidado que essa gestante tem que ter ao ir para esses locais, que teoricamente são os locais onde circulam pessoas doentes, onde pode ter uma facilidade maior de contaminação, doutor. Então, ela tem que evitar um ambiente hospitalar de tudo quanto é jeito, quer dizer, só ir realmente para o hospital quando entrar em trabalho de parto. Então, laboratório, procurar um laboratório que não tenha nada a ver com o hospital, procurar fazer o seu pré-natal, se está fazendo no hospital, procura um outro endereço para fazer esse pré-natal e precisa continuar fazendo pré-natal. Isso o nosso ministro falou, o Mandetta falou bem claro, os ginecologistas precisam continuar fazendo pré-natal, os cardiologistas precisam continuar atendendo os seus pacientes, então isso ficou muito claro para nós que nós precisamos continuar, pelo contrário. É importante que a gente continue a atender justamente para tirar essa paciente do hospital. O hospital deixa para atender casos graves, casos importantes, e a gente vai atendendo nas clínicas, nos laboratórios, então, até ela precisar de hospital. Mas os hospitais, o que estão fazendo? Estão fazendo dentro do hospital uma maneira que as pessoas que chegam com qualquer sintoma de coronavírus, às vezes nem entram naquele hospital, vai para outro, que um anexo, né? De referência, um anexo. E existe um fluxo dentro do hospital de médico, de outros pacientes, porque, lógico, chegam pacientes com apendicite, precisa operar o apêndice dessa mulher, como é que vai fazer? Mesma coisa, uma mulher que em trabalho de parto. Então, tem um fluxo dentro do hospital, muito seguro, muito tranquilo, mas só vai para o hospital ela e o marido, não vai mais ninguém. Aquela coisa de levar o tio, a avó, de gente para visitar. Acabou aquilo, sabe? Aquilo lá acabou. Pelo menos temporariamente. Agora, exatamente, pelo menos temporariamente. Isso aí, só ela e o marido, só. E durante toda a estadia. Né? E as visitas vão ficar para depois também, né? Exato. Para o bebê. Dá para fazer isso pelo FaceTime, enfim. Exato, pelo WhatsApp. Hoje fica tão a gente dá um jeito de aproximar digitalmente. Até o parto, pode mostrar o parto na hora, não tem problema nenhum. Verdade. Todo mundo pode acompanhar. Grava, depois compartilha. Mas evitar o contato e evitar o fluxo no hospital. O hospital tem muita coisa para resolver agora, muita coisa importante, infelizmente, para resolver do que ficar se preocupando com visita hospitalar. Né? Tem toda a razão. Obrigada, doutor, mais uma vez pela presença aqui, pelos esclarecimentos importantíssimos, né? Vamos lá, sempre nos cuidar cada vez mais. Para você fazer contato com o doutor José Bento, que é ginecologista, você acessa o site www.drjosebento.com.br. Tem também o Instagram para você começar a seguir agora, @José Bento. Obrigada, meu querido. Até uma próxima. Ótima semana para você, viu? Obrigada. Tchau.